Pessoal, tudo bem? Meu nome é Lírio Alberto Bailo. Eu vou fazer uma pequena introdução para vocês sobre geometria analítica na divisão de paraboloide elíptica, certo? Esse é um trabalho do curso de Engenharia Mecânica, onde eu, Alírio, meu amigo Lucas e o Gustavo e o Délio fizemos esse trabalho para entender um pouquinho melhor e talvez ajudar você em algum momento a entender o que é uma paraboloide elíptica, certo? Bom, antes de mais nada, é essencial que você tenha ao menos pesquisado ou esteja estudando já a parte de cônicas em geometria analítica, certo? Para poder assimilar essa aula e entender que ela é uma sequência da parte de cônicas. Está dentro das quádricas, no caso, certo? Então, para começar, só para relembrar lá das cônicas, a parte de parábola, o que é uma parábola, né? Seria uma reta convexa ou côncava, depende do ponto de vista, que faz essa curva, assim, podendo ser para cima ou para baixo, para o lado ou para o outro, o que é definido através de uma equação, certo? Outra parte das cônicas são as elipses, do qual você tem a junção de uma circunferência, seria uma circunferência estendida no caso. Ela fica dessa forma aqui, onde você pode variar essa altura e essa aqui, só que a hora que essa distância for igual a essa, isso aqui será um círculo, certo? Então, para a condição de ser uma elipse, essa distância tem que ser maior que essa, ou ao contrário, independe. Então, assim, nesses dois casos são referentes a cônicas, por quê? Porque trabalha com dois eixos, o x e o y, e está contido em dois planos apenas. São duas dimensões, certo? Então você tem duas variáveis x e y, que você pode dar essas coordenadas, e aonde o a e o b variam essas coordenadas do vértice, e são iguais a 1, certo? Essa é a equação da elipse que trabalha com dois eixos, ok? Partindo disso, a gente vem para a paraboloide elíptica, que é esta figura geométrica aqui, ok? Aonde aqui em perspectiva ela ficou circular, mas teoricamente ela tende a ser assim, ó. A boca dela tende a ser uma elipse e a todas as partes aqui para baixo também, sendo elipses menores, indo reduzindo até chegar ao vértice, certo? Então tem esse mesmo formato. Porém a paraboloide elíptica também pode ser um círculo aqui em cima. Quando vai ser isso? Quando, igual eu falei, essa distância aqui for igual a essa, no caso da paraboloide, aqui em cima vai ser um círculo. Então, ela vai vir com esse formato e vai ter um dos valores dos eixos, 0. Outra condição de existência da paraboloide elíptica seria ter os três eixos, trabalhar com os três eixos, x, y e z, do qual antes você tinha esse formato de elipse aqui, e você trabalhava olhando ela em duas dimensões. Agora, quando a gente cria, dá um valor na terceira dimensão, que pode ser no eixo Z, ou se eu estiver trabalhando nesses dois eixos, dar essa dimensão no eixo Y, eu vou fazer uma extrusão na forma, certo? Então seria a mesma forma que eu ter, por exemplo, para ilustrar um quadrado, do qual eu vejo apenas um quadrado. Agora, se eu der um valor, onde eu tenho aqui, né, uma medida X, uma medida Y, certo? Agora, se eu der um valor aqui, um valor no eixo Z, que seria esse eixo aqui, ela vai ter uma profundidade. Então isso vai se estender, vai ser extrudado. Podendo ser um círculo, formando um cilindro, podendo ser um quadrado, formando um cubo, paralelepípedo, enfim. Aqui a gente vai ter um vértice, que vai ser um ponto definido por x, y e z, onde o A, B e o C vão variar a posição desse vértice e mostrar se ele vai ser extrudado ou não. Do qual, se a equação geral for dessa forma aqui, que é a equação geral da paraboloide elíptica, você tem que identificar. Se aqui tiver um 1, volta àquela equação da elipse natural que trabalha com dois eixos, ok? Agora, se aqui for um termo C definindo, multiplicando um eixo, isso define uma paraboloide elíptica, ou seja, ela é em três dimensões, certo? E não precisa de óculos para enxergar isso. Piadas à parte, eu posso ter essa equação de três formas. Eu posso ter os dois eixos ao quadrado, com suas variáveis ao quadrado, igual a um eixo de grau 1 vezes a variável 1.
E essa é a configuração original, porém, pode ser o eixo Z, o eixo que vai ser estendido, pode ser o Y, pode ser o Z, o X, isso depende da equação que você encontrar. Porém, o que a gente tem que entender é que o valor que está do lado da igualdade aqui, sem nenhum denominador e sem ser elevado ao quadrado, ele define o eixo que é extrudado à forma, certo? Então, se eu tenho aqui em dois eixos, seja ele o X ou o Y, por exemplo, e eu tenho uma forma aqui, seja ela qualquer, um quadrado, um triângulo, enfim, desses dois eixos aqui, o eixo que eu fazer a extrusão para criar um prisma, para criar uma paraboloide ou um cilindro, seria o eixo que vai ser variado, que vai dar a terceira dimensão, certo? Então é esse cara aqui, é o C com um Z, o B com um Y ou o A com um X. Repare que quando o C está aqui com um Z, eu tenho o eixo X e Y, ou seja, a forma inicial da elipse ou do quadrado, triângulo, enfim, vai estar no eixo XY. O eixo Z vai ser a altura que vai ser extrudada dessa forma. Agora, aqui nesse caso, seria o eixo X e o Z, aonde está a forma inicial. E o eixo Y é onde vai ser extrudado. Aonde o sinal do termo que varia o eixo, aqui no caso, nesse caso aqui é positivo. Mas se fosse negativo, em qualquer uma dessas equações, ela dá o sentido da forma, certo? Então, por exemplo, na parábola, quando o valor do A era positivo, a gente tinha que a abertura dela era para cima. Quando o valor do A era negativo, a gente tinha que ela era para baixo, certo? Aqui, se um for positivo ou negativo, vai definir também para que lado que eu vou extrudar essa paraboloide, se é para cima, se é para baixo, se é para a direita, para a esquerda, dependendo dos eixos que elas estão contidas a forma inicial, certo? Então é importante o valor do C, né? Pode ser o valor do C, pode ser o valor do B, pode ser o valor do A, mas em geral o valor do C ser o sinal dele que define o sentido que vai ser estudado isso aqui, certo? Então, por que paraboloide elíptica? Por quê? Se você fizer um corte, eu fiz aqui como se fosse um corte, se pegar uma serra, uma faca, qualquer coisa e cortasse isso aqui nessa direção, onde está tracejado aqui, a gente teria essa forma aqui, ó, certo? A gente teria uma forma assim. A hora que a gente cortou, se a gente pegar essa parte e colocar aqui, seria essa forma, que é semelhante a uma parábola, daí paraboloide. Se a gente cortar nesse sentido aqui, ó, e da mesma forma a gente rebater, a gente vai ter que é uma elipse. Por isso, paraboloide elíptica. Em resumo, a parte mais importante seria esse sinal aqui. Essa define a condição de existência da paraboloide elíptica, da qual precisa ser positivo para dar a condição de paraboloide elíptica. Por se for negativo, existe outro termo que pode ser paraboloide hiperbólica. Certo, pessoal? Então, apenas uma pequena introdução para vocês. Obrigado, até mais.